Começa agora os 15 minutos de Deus e nós chegamos finalmente ao grande dia da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Para eles é o dia da independência. Por isso que na época de Jesus havia muitas confusões na época da Páscoa, porque os judeus lembravam-se de que já foram livres e queriam se libertar também. E por isso aquele movimento chamando Jesus de rei dos judeus incomodou tanto aos romanos, porque realmente a época da Páscoa é considerada para os judeus o dia da independência. Bom, como nós vimos anteriormente, o povo saiu do Egito, mas o faraó ficou arrependido, armou um exército para ir trazê-los de volta cativos e escravos. Mas Deus disse para eles: não, Moisés, você vai ferir as águas com seu cajado e eu vou lutar por vocês. Fala para o povo seguir em frente. E Moisés falou: não tem mais, vamos seguir em frente. E seguiu em frente. Um anjo do Senhor que ia à frente deles se postou atrás, porque os egípcios vinham. E a coluna de nuvens também se postou atrás, ficando entre o povo de Israel e o povo do Egito, de modo que eles não conseguiam se aproximar dos israelitas. E é nesse ponto aqui que começa a nossa leitura de hoje. A primeira leitura, Êxodo 14, versículo 21, a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, que era até então uma barreira que os impediria de fugir dos egípcios. Ao chegar ali na beira do Mar Vermelho, eles estavam encurralados. Mas, na verdade, Deus transformou essa barreira numa grande arma de libertação para o povo de Israel. Vamos lá então? Êxodo 14, 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente. Lembra do vento impetuoso que sobrou em Pentecostes? Não é? Um vento impetuoso vindo do Oriente que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros, seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhe as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. Os israelitas mesmo não estavam combatendo, quem estava era Deus. E os egípcios reconheceram isso. Fujamos porque o Senhor combate por eles contra o Egito. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar e as águas se voltarão sobre os egípcios. Então os egípcios já estavam dentro do mar, atravessando atrás dos israelitas. E aí Deus deu essa ordem. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Aí eles passaram a confiar em Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: cantarei ao Senhor, porque ele manifestou sua glória, precipitou no mar cavalo e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo, o responsório de hoje, vem também dessa mesma passagem, Êxodo 15. Eu vou ler aqui o da liturgia, não vou ler na palavra. E o refrão é esse:
Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas e levantaram-se as ondas e formaram uma muralha. E imóveis se fizeram, em meio ao mar, as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los. Repartirei seus despojos e minha alma saciarei, e arrancarei da minha espada e a minha mão os matará. Mas soprou o vento e o mar os recobriu. Afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão, e a terra os devorou. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas mãos. Aleluia! E foi assim que o povo de Deus passou o mar vermelho a pé enxuto. O Senhor combateu por eles, e aquilo que antes era um empecilho passou a ser uma proteção, porque o mar se fechou e os egípcios não conseguiam mais alcançá-los. E os que estavam dentro do mar perseguindo morreram todos afogados. Ninguém usou a espada, ninguém precisou atirar uma flecha sequer, porque o Senhor combateu por eles. Quem está com o Senhor não precisa de armas. A nossa arma, aqui, é a palavra. A nossa arma é a oração. Se você está aqui comigo agora, nesses 15 minutos de Deus, acompanhando a liturgia da missa todos os dias, você está combatendo o verdadeiro e real combate. Nas palavras de Paulo, o bom combate. Porque a palavra é para nós o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aí, o Senhor vem e combate por nós. E a vitória é nossa. A nossa vitória vem da cruz. Sim, levantaram armas contra os apóstolos, contra Jesus, mas ele os venceu pela cruz, pela obediência à palavra. Obedecer à palavra, eis o bom combate. Obedecer à vontade de Deus, eis a verdadeira guerra. Responder ao mundo com a obediência às coisas de Deus. Aleluia. Vamos ao evangelho de hoje? Evangelho Mateus 12, 46. Hoje é um dia festivo, é o dia que a liturgia lembra a travessia do Mar Vermelho, a libertação do povo de Israel. Mateus capítulo 12, versículo 46. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E, apontando com a mão, cada um deles, apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós queremos fazer parte da família de Deus. Queremos fazer parte da família de Jesus. E o segredo é um só: fazer a vontade de Deus. Não é que Jesus estivesse aqui negando que Maria fosse sua mãe. Na verdade, ele aqui está reafirmando que ela é sua mãe, porque foi ela que no dia da anunciação disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E em tudo, Maria fez a vontade do Pai, permanecendo fiel até o fim. Lá na cruz, ela estava de pé. Depois da cruz, na ressurreição, lá estava ela com alegria, vendo seu filho ressuscitado e vivo. E em Pentecostes, quando soprou aquele vento impetuoso, o sopro do Espírito, ela estava lá também. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos diz que entre eles estava Maria, a mãe de Jesus. Então ela acabou gestando não só o Cristo, que é a cabeça da igreja,
ela gestou o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja. Mãe de Jesus e mãe da igreja. Que toda essa lição desse povo que confiou em Deus, deixou o inimigo para trás e deixou que Deus combatesse por eles, nos sirva de exemplo. Que Deus combata por nós, que nós possamos abrir mão de nossas armas humanas, armas de morte, para usar a verdadeira arma de Deus, o capacete da salvação e a espada do Espírito, e que possamos dizer como a mãe de Jesus: faça-se em mim, segundo a vossa palavra, Senhor. Amém. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.